Obrigado, Solis. Vai para lá, Adeline. Sí, yo llegué a Brasil el 17 de octubre del año pasado. Yo era una persona que pesaba 98 kilos aproximadamente. Cuando llegué acá a Boavista estaba pesando ya 66 kilos. La situación en Venezuela es triste. En la comida y los hospitales están graves. Una cosa es que yo le diga y una cosa es ver. Tenho a certeza de que la porta se cierra, pero portas muitas se abrem para vocês. Muitas graças a todos vocês. El día que salí de Brasil salieron como 4 autobuses y salió un vecino mío, salieron varios conocidos de allí y veníamos todos como una familia. Boa tarde. Buenas tardes. Cuando llegué a Roraima, en Pacaraima, cuando llegué a Pacaraima me quedé asombrada porque la cola era inmensa, eran muchos venezolanos. Y yo me quedé mirando, o sea, yo dije, así estamos saliendo tantas personas de Venezuela. Tudo bem, Camila? Tudo bom? Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Roraima é um estado isolado geograficamente. Ele não só está distante dos centros onde há mais empregos, mas também por uma questão geográfica. Sair de Roraima e ir para uma outra capital, por terra é só Manaus. E são quase mais de 12 horas e uma estrada que fecha à noite porque ela cruza um território indígena. De Manaus até outra capital é por rio, para Belém. E ainda estamos longe dos centros, né, dos polos como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Até onde eu sei, estão entrando em Boa Vista 800 por dia. Ou seja, num mês vai dar em média 24 mil venezuelanos entrando lá. Para São Paulo vieram cerca de 300. Nós já atendemos 152 com carteira de trabalho, a Receita Federal fez o CPF deles e eles estão entrando como refugiados. Amigo escolar? Universitaria. Mi nombre es Gisela Gómez, tengo 36 años que cumplí ahora. Completo? Soy profesora de educación integral. Você é casada ou solteira? Soltera. El salario mínimo de los profesores, la mayoría de la gran parte de la mayoría de los profesores se han salido de las escuelas justamente por eso y se han ido de emigrante a otros países, no nada más para acá, han ido para Ecuador, se han ido para Chile, Perú, Colombia, Brasil. Muchas personas han salido de Venezuela profesionales y no profesionales también. Ya va, mamita, ya va, que me van a tomar la foto para la cartelería de trabajo. Podemos? La zona donde yo vivía era muy tranquila. No había malandros, no había malas conductas, pues. Vivía muy tranquila allí, pero es como decimos nosotros los venezolanos, tenemos una buena casa, buenas camas, un buen techo, pero no tenemos alimentos. Si tuviéramos un buen salario, nos alcanzaría para costear todo, pues, la comida, la ropa, zapatos, todo lo que necesita un ser humano para estar bien en una casa. No grandes riquezas, pero sí para por lo menos sobrevivir, estar tranquilo, saber que hay alimentos, saber que tenemos un paseo los fines de semana. Eso se acabó en Venezuela, los paseos. Para mí se acabaron. McDonald's se acabó el paseo al parque, porque no hay dinero para pagar, para cubrir los gastos, no hay. Solo para medio comer. A Venezuela, por diversas razões, a sua matriz econômica está muito focada no petróleo. Então, essa queda sustentável
do preço do petróleo gerou progressivamente uma crise econômica no país. Há também uma crise social, que está vinculada a uma crise política. Ha fallecido o comandante presidente Hugo Chávez Frías. Com o falecimento de Chávez e o seu desaparecimento do cenário político da Venezuela e a ascensão de Maduro, primeiro que houve já uma certa tensão interna no governo, porque havia um outro grupo que almejava também estar no poder e que não foi contemplado com a chegada do Maduro, que foi indicado pelo Chávez. Há diversas oposições mais moderadas, por exemplo, com o Capriles, posições mais radicais com Leopoldo Lopes, que fizeram um grande enfrentamento com o governo venezuelano, não é? Inclusive uma tentativa mais recente de tirar o Maduro da presidência através de um impeachment. Então, essa crise política, é muito difícil da gente olhar hoje o governo do Nicolás Maduro e fazer uma crítica a essa fotografia. É preciso ver todo um processo onde tanto o governo quanto as oposições têm a sua parcela de culpa para chegar a esse momento. Me chamou a atenção a pobreza com que essas pessoas chegavam, porque elas chegavam de um país que não é um país pobre, é um país que tem condições, a Venezuela, mas que chegou num momento de crise tão profunda que as pessoas elas deixaram as suas casas por conta de fome. Elas deixaram suas casas porque elas não tinham mais acesso a medicamentos básicos, como medicamento de pressão alta, e elas se viram obrigadas a deixarem as suas casas. Então eu vi pessoas em situação muito de vulnerabilidade, mas com muita vontade de fazer com que a vida desse um passo novo e escolheram o Brasil para isso. A Venezuela, nós podemos dizer que é um país rico, mas é um país hoje que está empobrecido devido a essa crise complexa. A população está vivendo uma situação de impasse, não é? Então, uma parte dessa população, se pode, deixa o país por alguma via, ou aérea ou terrestre. E se não pode, tenta se manter no país da forma que é possível. Tem um aspecto na questão venezuelana que é a população venezuelana, ela não é uma população que estava acostumada a deixar o país, a migrar. Para muitas daquelas pessoas é a primeira vez que estão saindo, não da Venezuela, mas saindo da sua própria província. En el estado Monagas, Maturín. Bueno, para atrás en Venezuela lo que he dejado, aparte, he dejado a mis hijos en Venezuela, pero también he dejado a mis familiares, porque no tengo mamá ni papá, murieron, pero solo mis hijos son los que viven. Tu otro hijo. ¿Y cuántos años? 2 hijos. ¿Y cuántos años ellos tienen? Tiene 17 y 15. Me gustaría que mi hijo, que tiene 17 años, que ya es bachiller, me gustaría que él se viniera para que estudie aquí. Me gustaría que estudie aquí, me gustaría que se desarrolle acá, pues, ya que en Venezuela no vale la pena estudiar. Não vale a pena sacar uma carreira porque gasta muito dinheiro. Essa chegada dos venezuelanos, ela coincide com um momento muito relevante no Brasil, que foi a entrada em vigor da nova lei de imigração, que é uma lei que muda o paradigma. Ela abandona a ideia de que o migrante é uma ameaça à segurança nacional, e ela entende que o migrante é uma pessoa com direitos, é um sujeito de direitos. Por conta disso, a resposta do Brasil a esse fluxo migratório deveria ser pautada pelos direitos humanos. Mas o que a gente vê no caso dos venezuelanos é que há uma forte militarização dessa resposta. Isso porque o ministério que foi designado para dar resposta humanitária a esse fluxo e a quem está tendo protagonismo nas ações, sobretudo em Roraima, é o Ministério da Defesa, que é um ministério dedicado à segurança. Muito desse problema da segurança passa pela questão, por exemplo, do fluxo de armas ilegais que entram no Brasil. E as Forças Armadas muitas vezes são questionadas, são criticadas por permitir a entrada desse armamento pelas nossas fronteiras, né? Não há uma fiscalização, as fronteiras estão descobertas, o armamento entra livremente. Então, aí na hora que se faz uma lei, que se prevê uma fiscalização, controle de fronteiras por parte das forças de segurança,
não só as Forças Armadas, mas Polícia Federal e outros órgãos do Poder Executivo, a essa crítica. E justamente quando o mundo está passando por um processo de perigo do terrorismo internacional, há críticas com relação à atuação do Ministério da Defesa ou das Forças Armadas na região de fronteira. Isso me parece um grave contrassenso. E quem sabe, e quem trabalha com migrantes sabe que a questão primeira não é uma questão de segurança. Outras questões vão envolver uma devida acolhida humanitária, que vai desde questões de documentação, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à cultura. E há outros ministérios temáticos no Brasil que deveriam, então, estarem se ocupando mais do que o Ministério da Defesa. Os principais agentes do Estado que estão hoje no território de Roraima, dando um apoio humanitário, são as Forças Armadas. John, Andrés, ok? O Exército Brasileiro, a Aeronáutica Brasileira, já providenciou alojamentos, providencia alimentação, providencia tratamento médico. Então, esses outros órgãos, Ministério da Saúde, Ministério disso, daquilo, tudo bem, é muito bonito para falar, mas quem é que faz, na prática, esse apoio humanitário? São as Forças Armadas que estão lá fazendo. E a participação de um determinado segmento do Poder Executivo não invalida a participação de outros segmentos. Pelo fato de um ministério estar envolvido, não significa que o outro não deva estar. Pelo contrário, deve haver uma ação conjunta. E perguntaram se o Brasil estaria preparado para receber esses migrantes venezuelanos, né? Você quer que eu te responda essa questão? Vou te dizer. Isso vai depender muito do tipo de venezuelano que chega ao Brasil, tá? Quando se fala em imigrante, nós colocamos dentro de uma mesma cesta vários tipos de pessoas que vêm ao Brasil e com vários objetivos, né? Nós temos o imigrante, nós temos o residente fronteiriço, nós temos o visitante, nós temos o refugiado e nós temos o asilado. Então é uma situação complexa que envolve diversos tipos de estrangeiros no Brasil. E cada grupo desses estrangeiros ele merece um tratamento diferenciado, até porque eles têm objetivo diferenciado. Então, uma questão importante nessa questão migratória, né? nesse dado, é que o Brasil hoje tem um contingente de mais de 13 milhões de desempregados, né? Como fazer com que esses imigrantes realmente eles sejam realocados no trabalho, no mercado de trabalho? Isso vai ser um desafio grande. Ao ler o texto do coronel, que estava ao lado daquele que eu escrevi, primeira coisa, a reação achei bem, vamos dizer, sem raízes, muito superficial, não utilizou argumentos profundos. E a coisa que me chamou a atenção, ele vê no outro quase uma ameaça, ele acha que porque a pessoa é estrangeira não tem direitos. Somos todos no mesmo planeta, no fundo temos todos os mesmos direitos, independentemente de onde a gente vem. E além disso, parece que a pessoa se torna quase alguém que chega de fora está em competição com o nativo. Quando dá para trabalhar com os dois, muito bem. Eu vejo aqui o bairro do Glicério, um bairro muito carente onde a gente vive. Nós conseguimos, como Missão Paz, trabalhar com o bairro e com os imigrantes, sem colocar o brasileiro em alternativa ao outro. Tem brasileiros que precisam de cesta básica, tem brasileiros que precisam ser encaminhados para o trabalho, para curso profissionalizante. A gente sempre ajuda eles e os imigrantes. O governo tem um poder discricionário, ele tem o direito de escolher quem pode ou não pode entrar no país. É como você na sua casa. Você está na sua casa, vai frequentar o seu lar quem você bem entender que possa frequentar o seu lar, né? Dentro de uma nação é a mesma coisa isso do governo. O Brasil tem ambições de estar entre as potências do mundo. E não podemos esquecer que quem tem esta pretensão atrai imigrantes. Isso é natural. E apesar disso está com pouquíssimos imigrantes. 0,8% da sua população. O Brasil, ele tem uma das médias mais baixas de número de imigrantes comparado com sua população. Aqui nós temos menos de 1% da população brasileira de imigrantes. A média mundial é de cerca de 3%. Países como os Estados Unidos, que é um país claramente receptor de imigrantes, chega a 14% da população.
Mas outros países que muitas vezes nós não lembramos, como a própria Argentina, nosso vizinho, tem 4% da população de imigrantes. Então o Brasil recebe pouco. La ONU nos ayudó muchísimo en los documentos. Cuando llegué aquí, yo me vine sin CPF y la Casa de Migrante nos colaboró. Él es de Italia, era un señor, un joven. Colocó un chofer y nos trajo a todos los que vinimos hoy para acá a sacar la carteira de trabalho. Lamentavelmente, já estão sendo reportados casos em que venezuelanos foram resgatados de situações de trabalho análogo ao escravo. Nós ouvimos em Roraima o caso de mulheres que vulnerabilizadas tiveram como profissionais do sexo alegações de abuso e inclusive de muitas que tiveram que voltar, que levaram e que vieram para outras atividades, não conseguiram, foram trabalhar e foram exploradas e sofreram abusos. Então, existem alguns relatos, a gente não documentou profundamente essa situação, mas existem alguns relatos. Mas o que foi muito preocupante em Roraima é que a população, ou parte da população, acabou atribuindo a chegada dos venezuelanos à questão da prostituição. Já era uma questão social ali da cidade de Boa Vista. Por que elas estão buscando essa atividade econômica? Quais são as vulnerabilidades que levaram com que elas necessitassem desse tipo de atividade? Elas estão o dia todo aí, Nilsara. A qualificação deles não é assim lá muito grande. Dentro desses 152 desse universo que nós já fizemos lá em São Mateus, muitos poucos têm qualificação. Aí eles vão concorrer no mercado brasileiro com a mesma crise que tem para os brasileiros. Aí não tem segredo, né? Não tem varinha mágica. O Brasil está com 13 milhões de desempregados, não? É evidente que se continuar um fluxo muito grande de imigração, aí nós não vamos ter capacidade para absorver. A economia não está gerando novos postos de trabalho com o ritmo que seria necessário para isso. La clase media ya son clase pobre. La clase media ya no tiene sustento. No tenía nada de alimento que meter en los congeladores. Las cosas están muy difíciles, que mamá no tenemos comida, mamá esto. Entonces, por eso es que uno se sale, pues. Então, muito se fala sobre xenofobia crescendo. Quando eu fui, eu vi sim pessoas propagando um discurso de ódio, mas não era com a mesma força que as várias pessoas que estavam se organizando sopão solidário, organizando doação de roupa, igrejas mudando inclusive o seu trabalho para poder dar conta dessa acolhida aos irmãos que chegam do país vizinho. Então eu observei muitas ações de solidariedade. Brasileira, a senhora Saba nos trató a nosotras muy bien en su casa, de verdad, la extrañamos. Y después de allí nos fuimos a la plaza. Unas amistades de allí nos dijeron para venirnos a San Paulo, pues que iban a salir unos viajes y todo eso. Y me pareció buena idea, porque a pesar de todo en Roraima no hay tanto trabajo, pocos trabajos, hay que trabajar en una casa de familia para poder... Pero esa no es la idea tampoco es trabajar en una casa de familia toda una vida. Y la idea es trabajar de tu profesión o ejercer otra profesión, o ser alguien en la vida. Essa é nossa casa, que é a casa de todo mundo agora também. É nossa cozinha, nós fazemos a magia, o lavandeiro. Nós moramos aqui desde outubro do ano passado. A sala, nossos quartos, quarto de nós, quarto de minha filha, é privado, denota que é de adolescente. Sejam todos bem-vindos sempre à casa. Eu trabalhava para o Ministério da Educação na Venezuela. Há 2 anos, o Ministério da Educação ele mudou todo o currículo, sim? Então, fiz muito cambio a nível de, sobretudo, componente de história e geografia. Eles quiseram politizar mais, quiseram transformar a história da Venezuela em soberania histórica da Revolução. Então, em uma reunião, em um coletivo, sim, que eu participei,
eu levantei minha mão e eu falei, eu não estou de acordo com isso. A história da Venezuela não começa em 99 com Chávez. Para defender este país de la amenaza que significa 7 bases militares aquí mismo en Colombia. Importante para a consciência dos meninos, dos jovens, que eles cresçam com essa consciência política, histórica e cultural. Então, o Ministério da Educação falou, pero isso não se pode fazer mais. Você tem um livro, você tem que seguir esse livro, você tem que fazer isso. Chegamos ao ponto onde era a defesa da soberania pátria. E um dos contenidos era armamentismo para os jovens. Tinha que armar, os jovens tinham que vir pessoal militar, sim, um soldado, e ele ia ensinar aos estudantes a armar um fuzil. As possibilidades de crescer de minha filha estavam cortadas. Ela merece estudar o que ela quiser. Ela merece pensar o que ela quiser. Não o que o governo fala que tenha que estudar. Porque Brasil, porque era um plano a longo prazo. O plano apresurou, porque meu marido ele foi vítima de persecução política, eles sequestraram na Venezuela e houve uma situação bem complexa alrededor dele. Para mim não deu tempo de vender, de fazer nada, porque eu tive que sair assim, eu deixei lá, deixei tudo, deixei casa, carro, família, tudo deixei lá. Eu cheguei aqui no Brasil só com $80, foi. E quando eu cheguei no aeroporto de Manaus, eu tinha sobre-equipagem e o voo era 11 horas da noite e falaram que tinha que pagar o sobre-equipagem. E ali não tinha caixa de câmbio aberta. Então tive que ver quem me trocasse um pouco e eu fui fora, um taxista, e ele me trocou no preço que ele queria. E então depois fiquei com $40. Como chamam vocês aqui o arroz com passas? Com passas. Eu gosto tudo. Gosto muito. Quando eu morava lá em Fortaleza, porque eu moro em Fortaleza, eu experimentei o baiano de dois. Gostei muito. Arroz de camarão também, de camarão. O que mais tem? Tem a coxinha. É o pão de queijo? Pão de queijo também. Pão de queijo. O que mais? A paçoca. Paçoca. Mas a paçoca doce ou salgada? É salgada? Doce. Ah, não. Nós experimentamos doce. É boa. A tapioca eu gosto muito também. E temos tempos diferentes. Aqui na casa ou aqui no Brasil? Eu tenho 1 ano e 9 meses. Elas têm 8 meses? 8 de agosto. 8 meses, sim. Elas chegavam no aeroporto de Campinas. Eu fui para lá e eu tinha só o dinheiro para ir e voltar. Eu esperei o voo, esperei. E não cheguei, A mulher não chegava. E, nossa, será que atrasou o voo? Eu vi que, tá atrasado o voo. Vai chegar mais 1 hora. Será que ela vai chegar em Guarulhos ou em Congonhas, aqui no Campinas? Eu não tinha o número daqui do Brasil, então não tinha Wi-Fi, a señal de Wi-Fi no aeroporto. Então, quando eu encontrava alguma gente que tinha internet, eu falava para ele, você pode compartilhar comigo 5 minutos para eu avisar. Eu fiquei 2 dias, 3 dias. 3 dias. 3 dias no aeroporto de Congonhas. De Campinas. De Campinas. E eu dormi lá no banheiro do aeroporto, que era o lugar mais quente. Eu dormia lá, eu ficava aí. Mas quando chegaram, não havia a hora que ela chegasse. Quando ela chegou, ela estava muito magrinha. Eu não falava nada, mas eu vi... Nossa, foi difícil, porque a imagem que eu tinha quando eu deixei lá e depois vi, era muito magrinha. Ela é magra normalmente, mas estava muito mais. Muito magra. Eu emagreci 14 quilos. Eu não queria abraçar muito, senão assim, vai quebrar a mulher, vai quebrar ela então. Foi bonito o trajeto de Campinas até o terminal TIT. Eu lembro ainda elas observando tudo e tal. Depois estamos passando no Bódromo. Sim, a gente passou e eu falei, isso aqui é o Sambódromo. Então elas ficaram, oh. A alegria nossa foi que nós aqui chegamos novos aqui no bairro Tatuapé. E no domingo a gente, vamos sair, vamos conhecer um pouco, né?
A gente andou, até que chegou lá, escutamos um barulho. E a gente viu... para lá. Era a escola de acadêmicos de Tatuapé. Depois que eles acabaram, nós perguntamos quando era o próximo ensaio para nós assistir. E eles falaram, vocês são de onde? Da Venezuela. Ah, que legal, vocês têm carnaval lá e tal? Sim, temos, mas não comparado com aqui no Brasil. E vocês não querem participar no carnaval com nós? Como assim? Carnaval, desfilar no sambódromo, assim, ir para lá. Sério? A gente fez uma carteirinha com eles e era participar no sambódromo, no carnaval, com a escola. E a escola era campeona do ano passado. Do ano passado. E este ano ganhou de novo. Nossa. Para nós foi muita emoção, assim. Então vocês desfilaram, né? Sim, desfilamos com nossa fantasia e todo. Minha filha, todos juntos, os três. Esses papolicinhos são para eu lembrar quando fazemos para Uber Eats. Então, por exemplo, uma vez eu enviei um pedido sem a batata. Nossos lanches, tudo o que leva, né? Porque a gente, a vezes, quando chega pedido, uno fica atrapalhado, porque chega dois juntos, então não tem que separar. E para não colocar o pedido no pedido de Paula, comida de Carlos, ou de Carlos colocar comida de Paula. Nós cozinhávamos lá na Venezuela, mas era assim, algo mais artesanal, mas assim para família, para os amigos, ou para nós, experimentar algumas receitas e tal. Nunca a gente imaginou de fazer uma coisa tão formal. Quería hacer contacto con las personas que nos ayudaron para traernos para acá, para que lo ayuden a ellos cuando lleguen, pues porque sé que van a dormir en la calle, si llegan, van a llegar como cuando yo llegué. Llegué y o sea, y dónde voy a dormir, todo eso, pues entonces no quisiera que ellos se la vieran tan feo. Acá me siento muy bien. Estoy bien, gracias a Dios, la comida es buena, mi habitación que comparto es buena también, duermo cómoda con mis niñas, la atención y tengo muchas amistades acá, bueno, así decimos en Venezuela. He tomado una decisión muy precipitada en no hacer curso de enfermería, tengo a unas familias que se vienen de allá, necesitan de mi apoyo urgente porque la situación se puso peor. Todo está peor. Lo que más me tomé la decisión es porque no teníamos comida. Mi esposa dio a luz, ella no se alimentaba bien y ella estaba muy débil, ya casi como para desmayarse. Y como no hay vacina, no tenía la rotavirus para mi bebé y otras vacinas, no las había en ningún ambulatorio en mi ciudad, en todo el estado Monagas. Entonces, sí la había por el mercado negro, pero costaba muy cara y no tenía como para comprar la vacina. No hay medicamentos, es tan caro comprar apenas un jarabe para la bebé en caso que le dé fiebre o gripe. Entonces, esa situación me llevó a mí a salir de mi país porque yo estoy poniendo en riesgo la vida de mi mujer, de mi hija. En 2017, no ano passado, o próprio governo venezuelano, o que não é muito comum, publicou algumas informações e deu conta de um aumento de 65% nos índices de mortalidade materna de 2016 a 2017. Um aumento de 30% nos índices de mortalidade infantil e um aumento de 76% nos casos de malária. Então é uma situação que mostra, que demonstra a crise humanitária que o país enfrenta. E as mulheres venezuelanas, elas não chegam com gravidezes simples, elas chegam porque elas não tiveram a oportunidade de um pré-natal, elas chegam em situação muito mais complicada. Y ayer justamente mi hermana de Uruguay me envió una foto de mi madre y casi lloro porque está tan flaca mi madre. Es otra persona, cambió, perdió más de 35 kilos y es tan difícil así. ¿Ella continúa lá? Ella está allá. Mi familia me dice que ellos
tratan de que los niños coman y lo que quede los reparten entre los adultos, porque no pueden darse, no pueden comer como primero, pues, que comían su comida normal, un almuerzo normal. Mi país es un país rico, tiene todas las riquezas, mayores reservas petroleras, tiene oro, diamante, tiene buena tierra. La gente no tiene para comprar ni un papel higiénico, es la verdad. Yo pasé por tantas cosas, yo tuve muchas cosas en mi país. Llegué a tener carro, mi papá llegó a tener una finca, un negocio, pero todo eso acabó. El país entró en crisis. A mí me robaron 2 carros. Mas allá también hay mucha gente que ayudó a nosotros en las malas situaciones que ficábamos allá y agradecidos. Allá uno dormía en la rúa, en las plazas, en cualquier parte, pues. Aquí tenemos una cama, un abrigo, tenemos comida, tenemos la oportunidad de salir adelante. Estaba mucho más magro que ahorita, mucho más, se me veían hasta los huesos del cuerpo. Allá si no tienes dinero, si no eres millonario, no tienes nada. Y allá no hay clase media, como aqui. Allá estão os ricos e os pobres que não têm nada. A gente está vendo, por exemplo, um aumento muito grande de matrículas de crianças venezuelanas em escolas em Roraima. Quer dizer, a gente tem uma capacidade de recepção que é razoável, né? Apesar de estar vivendo uma crise, né? O Brasil está vivendo essa crise por falta, inclusive, de planejamento para a recepção dessas pessoas, mas mesmo assim, a resposta, que não é só do Estado, é da sociedade civil também, das organizações não governamentais, de direitos humanos, tem sido, digamos assim, uma resposta muito forte para poder acolher esses venezuelanos. As relações diplomáticas, as relações bilaterais entre Brasil e Venezuela talvez estejam no seu pior momento. Desde há muito tempo não se via uma relação tão tensa, né? O embaixador brasileiro em Caracas, no final de 2017, foi declarado persona non grata. Ele precisou sair do país, né? Devido a uma postura do Brasil de se relacionar fortemente com a oposição do governo. Na ONU, em Genebra, houve tensões também entre a posição brasileira e a posição venezuelana, na votação de uma resolução recente envolvendo a questão de ajuda humanitária. E como o Brasil tem estabilidade, caberia ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro e à diplomacia brasileira ter gestos mais firmes, né, em relação a uma aproximação. O Brasil poderia jogar um papel maior como mediador também nessa crise, mas o Brasil tem, ou pelo menos o governo brasileiro, né, a política externa brasileira nesse período, tem queimado alguns cartuchos de forma, inclusive, não compreensível, né, por parte, inclusive, de analistas, de acadêmicos que acompanham a vida política entre os dois países. O Brasil está aberto aos refugiados. Não seria agora que a Venezuela está passando por esse povo venezuelano, dificuldades as mais variadas, enfim, fome, inexistência de trabalho, salário mínimo, não é? Incapaz de prover as necessidades dos venezuelanos, que nós iríamos fechar as fronteiras. Há poucos dias esteve aqui o presidente Santos, da Colômbia. Sabe quantos refugiados há lá? De 350 mil a 400 mil refugiados na Colômbia. Aqui nós estamos ainda na faixa dos 50 mil, 60 mil, que é um problema, sem dúvida alguma, mas que o Brasil está tendo condições de dar acolhida. Minha avó falava sempre que a gente sempre tem que dar. A gente sempre tem que dar, porque à medida que você dá, essa mesma medida você vai receber. Não olhar para quem. Nós podemos dar para gente muita chique, quando fazemos comida, que contratam para evento, alguma coisa, ou para gente que está na rua, ou gente que está que chega aqui de visita e tem fome, amigos que vêm, que também compartilharam, que moraram conosco lá em casa do migrante, e eles já saíram, mas eles não têm, de alguma maneira, a mesma sorte. Então, eles têm uma condição mais difícil que nós. E então ele fala, Mari, podemos ir a casa, tá? Ou nós podemos encontrar. Então a gente sempre procura não ajudar, dar para que a gente, em essa mesma medida, pode receber, para poder dar mais. 25 ou 26?
que crezca un poquito. No había chinelo de un número de ella. Nos tenemos que ir necesariamente por lo menos 2 veces a la semana a la casa do migrante, porque precisamos, já é uma coisa emocional. Falar com o Padre Paolo, porque eles são muito importantes para nós, eles são nossa família aqui no Brasil, aqui em São Paulo. À medida que nós vamos para lá e podemos ajudar, podemos fazer alguma coisa, podemos cascar um saco de batatas, e uno pode durar 3 horas aí cascando batatas, mas não importa. Porque uno sabe que esa batata va a panela y esa panela va a ferver y esa panela ferviendo va a dar de comer a 80 personas que están en casa. Que en algún momento nós fuimos dessas 80 pessoas que estiveram ali. Qual foi a maior dificuldade para você na sua adaptação aqui no Brasil? Nenhum. Se deve haver é a saudade que tenho da minha família, de minha mãe e de meus cachorros. Eso ha sido o único que hace un buraco emocional. Mas todo lo demás, maravilloso. Eu siento en casa. Com mais frio, pero en casa. Debería matarte con una almohada. O podría ser un envenenamiento. No, un cuchillo. Todos son métodos demasiado torpes, débiles. Todos dejan huellas, pistas. Minha essência é isso. Eu adoro estar em um cenário. Adoro poder estar aqui frente às câmeras. He imaginado tu cuerpo tendido en la cama. Yo cantándote. Sentiría lo mejor. Podría matarte en cualquier momento. ¿Listo? Eu durei 9 dias para chegar aqui, a Rio de Janeiro. Tive que pegar um ônibus desde minha cidade, que fica no centro do país, para chegar à fronteira, em Roraima. E aí atravessei a fronteira, peguei outro ônibus para chegar a Manaus. Em Manaus peguei um barco que me levou até Santarém. Em Santarém peguei outro barco para chegar a Belém e fiquei ali uns dias para pegar outro ônibus, em onde fiquei 3 dias para chegar aqui a Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, diferente da maioria dos estados do país, com exceção dos estados do norte, já vem experimentando a vinda dos venezuelanos já desde 2016, com um aumento em 2017. São pessoas que tinham alguma condição financeira e que, ao sentirem a necessidade de deixar o seu país, decidiram pelo Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, segundo eles, é o estado, né, e a cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida na Venezuela. A gente tem relatos de um médico, por exemplo, que ele tinha uma clínica e a casa dele. E ele trancou a clínica, desligou tudo, trancou, desligou tudo dentro de casa, trancou e trouxe as chaves. E a esperança dele é que em breve ele possa voltar e retomar o trabalho dele. Você não podia ficar na rua às 6 da tarde. Começaram a acontecer as protestas em meu país e você não podia tampouco falar porque podia ser preso, porque podia matar a você, você não podia exigir nada. No ano 2014, eu lembro que havia uma menina muito conhecida em minha cidade, era uma Miss, foi morta com um disparo na frente, porque ela estava protestando, exigindo uma melhor vida. E só fiquei uma semana trabalhando na faxina, então eles acharam que era muito bom e me colocaram a trabalhar em outro lugar, no estacionamento. Depois me voltaram a trocar porque precisavam de mim. Trabalhei na padaria. A gente tinha que trabalhar 16 horas no dia e não podia folgar. Eu senti que estava sendo explorado por ser estrangeiro. Carolina, voltea para allá, Carolina. Soy mecánico térmico graduado. También trabajo en electricidad alta y baja. O sea, tengo 2 graduaciones. Pero me dediqué más que todo a
al servicio público, a trabajar en instituciones del gobierno. Yo fui coordinador de área alimentaria de escolas. Aí eu falei que eles estavam tirando recursos para su enriquecimiento. Cuando yo hice esa denuncia, ellos me persiguieron desde el estado Carabobo, una ciudad de Venezuela, hasta Caracas, para tratar de conseguirme a mí y a mi familia y amenazar de que si no paraba, ellos me iban directamente a matar. También, lamentablemente, ellos fueron obligándonos a, como dije, a hacer campaña política y yo no aceptaba aquello. Un grupo armado fue hasta nuestra casa, nuestro apartamento. Quisieron tumbar la puerta, entraron a la fuerza, personas con la cara tapada y armas de fuego en las manos. Nos dijeron que teníamos que salir inmediatamente de allí, que no nos querían más allí. Gracias al esfuerzo de la comunidad donde vivíamos, que ya nos conocían, pues logramos quedarnos un poco tiempo y restaurar la tranquilidad, entre comillas, en ese apartamento. Yo no quise seguir corriendo riesgos porque ya habían varias amenazas. De hecho, un fiscal del Ministerio Público me dijo que él, como fiscal, no podía hacer nada. Que él tenía miedo de que si él hacía recepción de esa denuncia, él mismo podría correr riesgo de su vida. Y que lo mejor que podía hacer era irme del país. Fue cuando decidimos, como familia, pues, salir huyendo de Venezuela y venirnos para Brasil. Tú por lo menos ya tienes el conocimiento del idioma, pero tu hermano no. Eu saí de Venezuela faz 10 anos, aproximadamente. Só que eu fui para Chile a estudar uma especialização. Foi difícil. Eu lembro eu caminhar por um corredor saindo do prédio onde eu morava, na casa da minha avó, lá na Venezuela. Eu estava caminhando em frente do corredor, imagina isso. Frente ao corredor com meu melhor amigo que ele ia me levar até o aeroporto. Daí, atrás meu filho falando, pai, não vai embora, pai. Eu lembro dessa situação específica e dá dor no coração. Eu pesquisei, vi como é que era o visto, qual visto era mais conveniente, me planejei num futuro, tomei a decisão, o que eu quero fazer no futuro. Daí tem agora essas pessoas que estão saindo às pressas, assim, correndo, pegando uma mala, já aí eles não conseguem se planejar, não conseguem... eu entendo que é difícil tomar uma decisão. E pegar uma mala e guardar sua vida em 2 malas é muito difícil. Ainda que é impossível comprar um bilhete de avião na Venezuela. Ver no grupo de WhatsApp, que eu estou com um grupo de venezuelanos, de Facebook, pessoas pedindo ajuda. Eu agora estou exercendo uma profissão que nunca imaginei fazer, mas acho que estou apreciando muito. Agora estou trabalhando como massoterapeuta em um hotel importante aqui em Rio de Janeiro. A esperança de encontrar um emprego para alguns refugiados pode estar neste escritório em São Paulo. Aqui, os currículos não trazem só competência profissional, são histórias de vida. Ele é formado em letras e técnico em mecatrônica. Também dá aulas de inglês e francês e curte slow music. E tem algo a mais que você precisa saber. Ele está solteiro. Há 3 anos atrás, a gente criou um vídeo que é muito bacana, que foi um experimento social usando a plataforma do Tinder, onde a gente criou um perfil para um refugiado congolês, que é o Alfonso. Cara, foi um sucesso, mais de 30 matches, Depois de uma semana, mudar uma palavra no perfil dele, ele não era mais um estrangeiro, ele era um refugiado. Não foi bom. Depois de mais que 30 matches, agora só tem 3 matches. Não foi bom. Acho que a palavra refugiado afastou todo mundo. Com esse vídeo, a gente fez uma provocação com relação a essa questão do preconceito. Infelizmente, a gente está saindo por causa da situação, mas temos que demonstrar para todo mundo que não é porque a gente quer tirar o emprego de ninguém. A gente publica as histórias nas redes sociais, eventualmente a gente tagueia empresas assim, de uma forma provocativa,
né? Olha, é uma pessoa certa para a sua empresa, dá certo, né? As empresas entram em contato e a gente faz esse encontro. Geralmente profissionais de RH ou diretores, enfim, que ficaram sensibilizados com alguma história que a gente conseguiu impactá-los, buscam uma reunião e oferecem vagas. A gente recebeu uma mensagem no nosso e-mail, que nosso e-mail chama destino@estou-refugiado, de uma pessoa que ficou sensibilizada com a questão dos refugiados que estavam em abrigos lá na Roraima e viu uma matéria no ar. E conseguiu entrar em contato, através das redes sociais, com o depoimento de um refugiado que estava lá, o Leonardo. Meu nome é Leonardo Córdova, eu tenho 28 anos, sou jornalista e sou venezuelano. A gente foi com uma equipe lá para Roraima, a gente conheceu o Leonardo e ele já veio empregado. Oi gente, acabei de pousar aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Recibo el salario legal, también recibo beneficios. Tengo la oportunidad también de pensar en un futuro, de tener un hogar, alquilar una casa. Poco a poco estoy planeando, como dije, eso, el futuro. Ele faz contato com os venezuelanos que estão chegando aqui nos abrigos, ele traz eles diariamente para a gente faz as entrevistas e a gente está começando a empregá-los, né? Actualmente tenemos una base de datos de un poco más de 200 venezolanos, pero tenemos venezolanos capacitados en distintas áreas de cocina, áreas de educación, profesores, tenemos ingenieros, tenemos un sinfín de profesiones entre los venezolanos, pero la más común es esa, es albañil. A gente empregou um grupo de quase 20 pessoas numa multinacional montadora de carros. Depois que a pessoa é empregada, né, a gente acompanha e a gente cria histórias de sucesso. E essas histórias de sucesso, elas abrem muitas portas. É engraçado como que, na maioria das vezes, a história de sucesso, ela provoca mais vagas do que a história triste do refugiado e tal. Foi ótimo. Vou falar de novo. Fala de... Yo en Venezuela pensaba que yo hablaba portugués, pero no, yo llegué y me di cuenta que realmente no hablo portugués, hablo portuñol quizás, pero no portugués. Es muy fácil entender, la complicación viene a la hora de hablar. Ahora, si hablamos de cultura, si hablamos de comida, yo creo que el Brasil es un país que tiene un poco de todo el mundo, que se impregnó de todas esas, de esa cultura europea, africana, americana, y hay muchas semejanzas. Yo veo más semejanzas que diferenças com o Brasil. O preconceito só acaba quando a compreensão começa. Eu acho que o mais difícil para mim é poder abraçar a minha mãe, vou chorar. Acho que poder estar com meus irmãos. Eu lembro que nós, todas as noites, eu chegava tarde em casa. E minha mãe estava me aguardando com meu irmão para tomar café e falar. Eu falava todas as noites. Então, o mais difícil é chegar em casa e não ter com quem falar. Estar sozinho. E muitas vezes você tem a tecnologia que ajuda muito, mas Venezuela está tão mal que nem isso tem. Você fez quando você cruzou a fronteira? Abraçar a gente da Polícia Federal. A funcionária da Polícia Federal. Onde ela colocou carimbo e falou, escreveu o posto 1, não lembro que outra coisa, prazo 90 dias. Eu falei, em sério, 90 dias? Quando ela deu 90 dias, eu abracei ela por encima da mesa. Eu disse, ai, graças. Esperar muito, porque eu cheguei às 9 horas da manhã à fronteira com Paracaim
E às 6 horas da tarde foi que carimbaram o passaporte, porque a fila era muito grande. Primero que yo hice cuando llegué a Brasil fue comerme una sopa. Recuerdo que era una especie de arroz asopado en un vaso de plástico, que para mí fue el cielo. Me sentí bienvenido. En ese entonces fue por otros venezolanos que me recibieron. Me brindaron aquel vaso de arroz asopado que para mí fue la mejor bienvenida del mundo. Me sentí libre, sentí que, bueno, una nueva vida, sentí esperanza, en realidad, porque vivimos en nuestro país que lo perdimos todo, ¿me entiendes? No tenemos nada y no hay futuro. Lo primero que hice fue dar gracias. Quería bajarme del vehículo y dar un beso a esta tierra cuando me recibió.